Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento, né, de análises clínicas, nossa primeira jornada de análises clínicas aqui vinculada ao Centro de Capacitação em Saúde, CCS Pernambuco. Estou vendo aqui que muitos alunos ainda estão entrando, sejam bem-vindos todos. E hoje nós vamos falar sobre a microbiologia, né? A importância da microbiologia, do diagnóstico microbiológico na rotina laboratorial. Eu sou a professora Stephanie Ponte Simão, sou especialista em microbiologia, sou biomédica, né, por formação, e atuo na área de microbiologia também, tenho experiência nessa área, né, voltada para o diagnóstico clínico. Atualmente eu sou professora da Uninasal Caruaru, vinculada aos cursos de biomedicina, farmácia e odontologia, e estou aqui hoje para dar uma explicação, né, sobre a importância, né, desse diagnóstico microbiológico, do que envolve aí a rotina laboratorial, né, de análises clínicas no diagnóstico de infecções, né, de patologias que envolvem aí a microbiologia, ok? Estão todos conseguindo me ver e escutar bem? Ótimo, Aline. Então, a nossa comunicação, gente, será basicamente pelo chat, tá? Eu vou conseguir visualizar as perguntas de vocês pelo chat, porém, eu só vou abrir essa questão das perguntas ao final, da minha palestra, tá certo? Então, eu vou explanar aqui todo o conteúdo que eu trouxe para vocês em relação à palestra, e após a palestra, a gente vai abrir a sessão de perguntas, e vocês podem fazer as perguntas aí no chat, que eu vou ler uma a uma, até aí a gente solucionar todos os questionamentos de vocês, tá ok? Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente dar início agora à nossa sessão aqui, né, envolvendo aí o diagnóstico da microbiologia. Todos já conseguem visualizar aí o meu slide? Consigo. Consigo, professor. Então, vamos dar início. A nossa palestra está intitulada Importância do Diagnóstico Microbiológico na Rotina Laboratorial. Então, a gente vai falar muito hoje qual é o funcionamento, como é que funciona, né, a rotina laboratorial dentro da microbiologia e qual é a importância, de fato, desse diagnóstico dentro da saúde, né, do processo de saúde e doença dos pacientes que envolvem aí as infecções por bactérias, vírus e fungos, tá ok? Então, meu nome é Stephanie, né? Como eu me apresentei para vocês, eu sou biomédica, graduada aí em biomedicina pela UFPE no ano 2015. Sou mestre em ciências biológicas também pela UFPE. Atualmente eu faço doutorado também na UFPE, envolvendo a parte de diagnóstico. Sou especialista em microbiologia pela Faculdade Francinete do Recife, que é a FAFIRE, e sou professora universitária atualmente da Uninasal Caruaru. Atualmente também estou atuando no Hospital Regional do Agreste, né, também na área de análises clínicas. Então, gente, a gente não tem como falar de microbiologia e diagnóstico, né, de microbiologia, antes de falar da microbiota humana. Então, a microbiota humana nada mais é do que aquele conjunto de micro-organismos, bactérias e fungos, né, que compõem naturalmente o nosso organismo. Então, como a gente está vendo aí na imagem, a gente tem aí, normalmente, na microbiota ocular, bactérias coagulases negativas, e várias outras, na grande maioria gram-positivas, né, que colonizam aí o nosso organismo.
Temos aí também no nariz uma microbiota específica, a mesma coisa no nosso Tá estômago, né? No travando intestino. Stephanie. Temos também uma microbiota aí na uretra, né, na vagina, enfim, em todos os nossos órgãos a gente tem bactérias específicas, né, que fazem parte da nossa saúde, né? Como saúde, a presença ali daqueles micro-organismos é muito importante porque fazem parte aí do metabolismo de vitaminas, né? E de outros nutrientes que são importantes serem absorvidos por meio dessas bactérias. Elas também protegem as nossas mucosas, a nossa pele de agentes invasores. Porém, a partir do momento que essas bactérias elas passam a crescer em grande quantidade, né? E tomar conta ali daquele local. Então, vocês observam aí, geralmente a gente tem de 3 a 4 bactérias na microbiota normal de cada órgão aí do nosso corpo, tá? De ouvido, de intestino. A partir do momento que uma passa a crescer muito mais em detrimento da outra, e isso pode ocasionar, por exemplo, várias patologias, né? Várias infecções. Então, o equilíbrio entre esses micro-organismos é que compõe a nossa microbiota. É o que nos torna saudável quanto aí ao processo de infecção, tá? A partir do momento que uma passa a crescer mais em detrimento da outra, isso pode vir a causar alguma patologia, que é quando ocorre algum desequilíbrio, tá? Esses desequilíbrios, essa alteração da microbiota pode ocorrer devido a uma alimentação ruim, né? Principalmente quando a gente utiliza alimentos muito industrializados, que contêm muitos conservantes, como é o caso aí dos refrigerantes, hambúrgueres, que tornam o ambiente também, alteram, aliás, o pH da nossa microbiota, tá? Antibióticos e outras drogas, elas podem alterar também a nossa microbiota, desequilibrar essa microbiota, a ponto de que uma bactéria passe a crescer mais, né, e se desenvolver mais do que outra, e causar a doença. O sedentarismo também, então, o aumento do estresse oxidativo, e entre outros processos, podem aí desestabilizar a nossa microbiota. O uso do álcool, que também pode interferir no processo aí, como eu disse a vocês, da alteração do pH. A própria idade, ela tende a desequilibrar a nossa microbiota, né? A nossa imunidade diminuindo, ela altera a nossa microbiota. Então, tudo isso a gente consegue ter saúde quando todos estão em equilíbrio. A partir do momento que ocorre uma alteração desse equilíbrio microbiológico, né, aí sim a gente vai dar entrada aí para que ocorra alterações microbiológicas, né, que altere a nossa microbiota. A poluição também, né, gases diferentes, partículas no ambiente podem também alterar a nossa microbiota, né, desestabilizando o nosso sistema imunológico. Estresse e fadiga também alteram bastante. E aí, vou dar um exemplo aqui bastante comum, né, na microbiota, principalmente vaginal, em que mulheres em momentos de estresse, algumas, né, em particular, em momentos de estresse, né, de muito trabalho, né, de fadiga mesmo, emocional, podem desenvolver a cândida ou a candidíase vaginal. Então, a cândida é um fungo que está presente na nossa pele, na nossa mucosa vaginal naturalmente. A partir do momento que você tem a queda do sistema imunológico, que passa a desestabilizar o seu equilíbrio da sua microbiota, ela passa a crescer muito em quantidade, e isso vai fazer com que aquela paciente venha desenvolver essa patologia, que é a candidíase vaginal, tá? Então, é normal a gente ter, porém, ela não é normal e tem grande quantidade, que para vir a causar sintomatologia, né? E alterar aí a microbiota vaginal daquele indivíduo. Infecções de repetição também podem alterar a nossa microbiota. Então, geralmente, quando você tem infecção de repetição, você utiliza uma escala bem maior de antimicrobiano, ou então de antibiótico, né? E isso vai fazer que também altere a sua microbiota. O fumo também é outro agente, né? Bastante agressor da nossa microbiota, assim como o álcool e a alimentação inadequada, que podem também prejudicar e alterar a nossa microbiota. Então, vocês podem ver aí vários pontos diferentes, né, de que podem alterar
a constituição dos nossos micro-organismos e, dessa forma, desequilibrar a nossa microbiota, causando o processo de doença. Então, a gente tem saúde no momento de equilíbrio desses micro-organismos e tem doença no momento de desequilíbrio causado aí por essas ações que a gente comentou agora. E aí a gente chega ao processo de doença. Então, a doença nada mais é do que uma junção de vários componentes. Então, a gente viu ali componentes químicos, né, que podem alterar a microbiota. Existe a própria microbiota que se altera devido aí à ação desses componentes que a gente falou, né? Ou também devido ao surgimento de uma bactéria, né, de um micro-organismo resistente, fazendo com que ele cresça em maior quantidade do que os demais, né? Que é o que acontece nas infecções de repetição. E tem também os fatores genéticos, que esses não envolvem diretamente a microbiologia, mas aquelas patologias, aquelas doenças genéticas podem contribuir para um desequilíbrio também da nossa microbiota, tá? E o diagnóstico, né, tanto microbiológico quanto de outras doenças que não envolvem aí a parte microbiológica, eles envolvem a anamnese do paciente, né, que é aquele histórico, o histórico clínico, que o paciente vai comentar lá no consultório médico. Então, geralmente ele chega com toda uma história, né? Vamos ver aí no caso de uma pneumonia. Então, ele está com aquela secreção há um bom tempo, aquela tosse, né? Então, ele tem contato com muitas pessoas diferentes, né? Tem bastante secreção. É uma pessoa que tem tendência a ter doenças respiratórias. Então, toda essa anamnese ela é importante para o médico conseguir chegar no diagnóstico correto daquela patologia. Os exames físicos também são necessários, né? Ao escutar o pulmão, como é o caso aí da pneumonia, e realizar aí outros tipos de análise. E também os exames laboratoriais, que dentre eles se envolve aí a parte da microbiologia. Então, um escarro, né, uma cultura de escarro, um aspirado bronco, pode resolver aí e auxiliar o médico no diagnóstico. Então, o diagnóstico envolvendo aí o diagnóstico laboratorial da microbiologia, ela não é somente o resultado do exame laboratorial. Não é à toa que nós, né, que estamos lá no laboratório desenvolvendo aquele exame, né, realizando aquele processamento, a gente tem que saber do histórico do paciente. Então, a gente não vai liberar, por exemplo, um Mycobacterium tuberculose no escarro, que é uma bactéria causadora aí da tuberculose, no escarro sem saber de toda a anamnese do paciente. Então, ele está com tosse, ele está com toda a sintomatologia, se não, pode ser alguma contaminação, né? Ou então algo que não esteja correto, né, dentro desse diagnóstico. Então, é muito importante essa junção aí de profissionais, né, tanto o médico quanto o analista, né, e aquelas pessoas que se envolveram naquele caso, que ocorra uma comunicação para que o diagnóstico seja de fato correto e liberado de maneira correta para o paciente. Então, isso otimiza o nosso trabalho, né, e otimiza também a solução do caso desse paciente com o diagnóstico correto. E aí a gente vê a importância, né, de um laboratório de microbiologia, né, nesse âmbito aí, no que se trata da sua importância, né? Então, o laboratório de microbiologia, ele tem como objetivo principal apontar o responsável por um determinado estado infeccioso, através do monitoramento de populações microbianas e perfil dos micro-organismos que estão interagindo com o organismo humano, possibilitando a indicação de tratamentos mais adequados. Então, numa rotina laboratorial, basicamente o que a gente faz é isso. Realizar o processamento daquela amostra do paciente com o objetivo de determinar qual é o agente etiológico, qual é o agente infeccioso. Após a determinação do agente infeccioso, nosso objetivo é entregar qual será a terapia melhor para aquele paciente. Então, a gente realiza a identificação do micro-organismo, né, no meio daquele material, e também realizamos, né, a análise do antibiograma. O que é isso? A gente expõe esse micro-organismo a vários tipos de antibióticos e a gente vai liberar, por meio desse resultado desse exame, quais são os antibióticos que aquele micro-organismo é sensível, quais deles ele é resistente e qual dele ele tem essa situação transitória, porque tem micro-organismos aí que não são definidos nem como resistentes
e nem como sensíveis, né? Eles têm uma resistência aí variada de acordo com a sua concentração. Então, é muito importante, né, o papel do analista, né, do técnico que está realizando aquele exame, na liberação desse resultado, com o objetivo aí de direcionar o diagnóstico, né, do médico. Então, o médico ele pega aquele exame já com o objetivo de saber qual é a bactéria causadora, para que ele siga aí com a terapia ideal para o paciente que está passando ali por aquele processo infeccioso. E aí a gente tem duas rotinas, eu costumo dividir a rotina aí dentro do laboratório de microbiologia em duas rotinas, né, que na minha concepção elas são muito semelhantes, mas ao mesmo tempo ela tem pontos diferentes, né, no que diz respeito ao tipo de paciente, que é a rotina ambulatorial, que são aqueles pacientes de comunidade, né, que eu digo paciente comunitário, mas são aqueles que vão ao laboratório somente para realizar exames de rotina. Eu chamo isso de rotina ambulatorial. Né? Eles estão com certas patologias, mas não estão em ambiente hospitalar. Né? Estão na sua comunidade, né? Diz de paciente comunitário, que é aquele que está na sua residência, precisa realizar aqueles exames, se direciona ao laboratório e realiza esses exames. Já a rotina hospitalar, eu considero ela diferente. Que ponto? Porque aquele paciente ele entrou no hospital e ele está em processo de internação até solucionar o seu caso. Então, geralmente, esses pacientes têm uma certa complicação no que se diz respeito ao diagnóstico. Então, as bactérias que compõem aí essa infecção, geralmente, elas são mais resistentes. E existe também a possibilidade do que a gente conhece aí das infecções hospitalares. Então, é muito importante, né, a gente diferenciar essas duas rotinas, a rotina ambulatorial e a rotina hospitalar, devido aí a essa peculiaridade. Deixa eu trazer aqui a aba para a gente poder visualizar melhor. Então, na rotina hospitalar, a gente tem um órgão muito importante chamado aí de CCIH, que é uma comissão de controle de infecção hospitalar. Ele é um órgão que assessora a autoridade máxima da instituição e foi normatizado aí legalmente de acordo com a portaria em 98 do Ministério da Saúde. Então, ele é um órgão muito importante, né? Para realizar o controle de infecções hospitalares ali dentro daquele ambiente hospitalar. Então, geralmente, aquele paciente que veio de casa, né, que a gente chama de paciente comunitário, com aquele tipo de infecção, da entrada no hospital, ele passa aí todo esse processo diagnóstico pela CCIH. Então, o laboratório ele tem que informar a CCIH qual foi o diagnóstico daquele paciente para que ele seja acompanhado, tá? Principalmente quando a gente fala aí de surtos, né, a nível epidemiológico. Então, a CCIH é muito importante nisso. Não só para avaliar os surtos na comunidade, mas como também no ambiente hospitalar. Porque a partir do momento que aquele paciente está em casa e é atingido por aquele processo infeccioso, ele dá entrada no hospital, a CCIH é notificada, né, sobre a entrada dessa patologia, desse paciente que está carregando essa patologia, e é importante aí para a gente realizar as análises epidemiológicas, tá? Então, a CCIH tem como finalidade elaborar, executar e avaliar ações de prevenção e controle de infecção hospitalar, né? E apresenta aí uma cooperação com a vigilância sanitária. Então, ela e a vigilância sanitária andam em conjuntos, né? Trabalham alinhadas a fim de sempre notificar a população daquela patologia que está envolvendo ali naquele momento. Então, vamos dar um exemplo clássico aí, que é o caso da Covid, né? Então, a gente já tinha em mente que outros países já estavam sendo afetados aí pelo vírus, e a partir do momento que a gente começou a notificar alguns casos através da CCIH, né? Então, a gente teve casos que entraram, deram entrada aí no hospital. Esse órgão foi notificado e a partir daí você pode contabilizar, né, a que nível está esse surto e o quanto que ele está atingindo aquela comunidade. O mesmo vale para os casos que a gente tem aí algumas vezes ao ano de pneumonia, né, os surtos de pneumonia e tudo mais. Então, é muito importante, né, esse controle de infecção hospitalar e ele é totalmente ligado ao setor da microbiologia. Então, o infectologista, o médico infectologista, ele está sempre sendo informado sobre os dados microbiológicos, né, daquele hospital,
principalmente, para poder regular, inclusive, a sua terapia. Então, acontece muito, por exemplo, em casos de infecções específicas, vamos dar o exemplo de novo de uma pneumonia, da utilização de um antibiótico específico, até que chega um momento que esse antibiótico passa, essa bactéria que está causando essa patologia, passa a ser resistente a esse antibiótico. A partir daí, a CCIH e o médico infectologista têm que ser alertados de que essa bactéria já está resistente à droga que ele está utilizando como terapia, tá? Não pode esperar esse resultado sair, o importante é a gente notificar o quanto antes, para evitar, né, que ocorra aí uma multiresistência bacteriana devido ao uso desses antibióticos. Então, é muito importante essa interligação. E o diagnóstico microbiológico está diretamente ligado a esse setor, que é a CCIH, e os infectologistas que trabalham nesse ambiente hospitalar. Na rotina ambulatorial, a gente tem um pouco menos de alterações no que se diz respeito aos exames microbiológicos, né, do que a gente compara aí com o ambiente hospitalar, né, devido à gravidade dos fatos. Então, geralmente, aquela pessoa que está ali marcou um exame para realizar um exame de rotina, ela não tem muitas queixas, né? Apesar de que o diagnóstico microbiológico ele só é indicado naqueles casos que de fato a paciente tem clínica, né? Tem características clínicas que levam aí ao médico solicitar, né, uma cultura, né, seja lá de que líquido for, para a avaliação aí da microbiologia desse paciente, tá? Porém, né, a rotina ambulatorial, ela pode ser o início aí de uma rotina hospitalar. Então, se o paciente apresenta alguma patologia que precisa de internação, ele vai aí adentrar na rotina hospitalar e dessa forma vai começar a ser acompanhado rotineiramente, né, na evolução do seu quadro infeccioso. E aí a gente chega, né, nessas etapas que são bastante importantes. Então, a gente falou um pouquinho sobre o que é, né, essas rotinas e como é que elas chegam aí num laboratório, num setor de microbiologia. Né? Então, primeiramente é realizada uma coleta de acordo com a solicitação do médico. Então, o médico realiza uma solicitação e a gente tem vários tipos de coleta. A gente tem coleta uretral, coleta vaginal, temos coleta um pouquinho mais invasiva, né? Quando a gente fala aí dos suaves, tem o suave nasal, tem suave retal, entre outros líquidos que podem ser colhidos. A gente também tem coleta de ponta de catéter, fragmentos de osso que são realizados em ambiente cirúrgico. Então, tem vários tipos de amostra diferente e cada tipo de amostra, ela tem um transporte específico. Então, não adianta você realizar uma amostra se você uma coleta de amostra bem feita, se você não realiza um transporte também adequado, porque você pode inviabilizar aquela amostra. Como, por exemplo, você realiza uma coleta de osso dentro de um bloco cirúrgico, porém não coloca esse fragmento em um recipiente estéril. Você praticamente inviabilizou a amostra, certo? Então, a coleta ela tem que ser realizada, né, da amostra, porém, todas elas devem ser acondicionadas em um ambiente estéril, tá? E o transporte ele vai variar. Eu trouxe aqui alguns tipos de transporte, de meios de transporte também que podem ser utilizados, né? Meios de cultura para transporte, em que a gente utiliza aí para também conservar as condições daquela amostra. Então, vamos lembrar um pouquinho por que a gente tem que conservar essas amostras. Quando a gente fala aí de amostras microbiológicas, o nosso objetivo é conservar o micro-organismo que está presente ali naquela amostra, tá? Então, a gente sabe que os micro-organismos, pelo próprio nome, micro-organismo, eles são pequenos organismos sensíveis a qualquer alteração de pH, temperatura e ambiente. E eles precisam de nutrientes também para continuar sobrevivendo ali até você realizar a análise e o processamento dessa amostra. Então, é muito importante, né, essas etapas de coleta e transporte, justamente para conservar as condições dessa amostra, tá? Após isso, a gente tem a etapa de recepção. Então, após a coleta e o transporte, essa amostra chega no laboratório, né?
E aí a gente chega ao processo de recepção. Na recepção devem ser colocados todos os dados do paciente. Então, nome, idade, sexo, hipótese diagnóstica é muito importante, porque através da hipótese diagnóstica a gente vai conseguir aí liberar um diagnóstico mais fidedigno à possibilidade da hipótese diagnóstica aí desse paciente. Então, todos os dados deles devem ser anexados a essa amostra, né? Com a abertura de cadastro, né? Cada laboratório tem o seu procedimento, mas é muito importante que a gente adicione todas essas informações relacionadas ao paciente e ao local de onde ele veio, se foi de um ambiente hospitalar, né? Qual é o endereçamento desse paciente? É muito importante para que ele tenha ali mais confiança ali naqueles resultados. Após a recepção em laboratório, a gente chega ao processamento. Que o processamento nada mais é do que o semeio desse material em um meio de cultura e a realização de uma lâmina, tá? Para que a gente faça a coloração de grão. Então, vou dar o exemplo da urina. A urina, ela tem que ser semeada imediatamente após a chegada ao laboratório. Ela não pode passar ali mais de 2 horas após a coleta para ser semeada, tá? Porque a gente pode ter alterações aí microbiológicas que podem perturbar o nosso resultado. Tá? Então, a gente realiza o semeio imediatamente em um meio de cultura e acondiciona essa urina em uma estufa. Ao mesmo tempo, a gente realiza ali uma lâmina da urina, tá? E faz a coloração de grão, para que dessa forma a gente consiga visualizar o mesmo na cultura, caso ela seja positiva, e as mesmas condições na lâmina, tá? A lâmina ela é muito importante, a lâmina com a coloração de grão, para que a gente consiga aí confirmar a positividade ou negatividade aí desse crescimento microbiológico. Logo em seguida ao processamento, a gente vai para as etapas de identificação microbiológica. Na identificação, a gente pode realizar diversos testes, tá? Que vão nos indicar qual é aquele micro-organismo. Então, a gente tem vários testes bioquímicos, né? Que envolvem aí alterações químicas de meios de cultura, que podem nos indicar qual é aquela classe de micro-organismo. Eu vou falar lá no finalzinho da palestra para vocês em relação à automação. Existem meios aí de automação onde a gente pode fazer todas essas etapas, no caso que se diz aí a identificação e o teste de sensibilidade por meio de equipamentos, tá? Isso facilita muito o processo e também agiliza o processo de identificação microbiológica. Então, após o processamento, que é o semeio e a coloração de grão, a gente realiza a identificação do micro-organismo por meio de testes, né, laboratoriais, bioquímicos e entre outros que a gente pode utilizar. E, por fim, a gente libera aí os testes de sensibilidades à droga. Então, após o processo de identificação, a gente já sabe aí quais são as drogas que a gente vai expor esse micro-organismo para saber qual será a terapia ideal que o médico deveria utilizar. Então, não é carimbada, assim como a gente comenta, nem todos os micro-organismos são sensíveis e resistentes às mesmas drogas. Cada um tem a sua particularidade. Óbvio, tem drogas que são características ali intrínsecas, né, daqueles micro-organismos. Então, eles já apresentam a resistência intrínseca àquela droga. Porém, outros podem desenvolver a resistência bacteriana no decorrer do tempo. Então, hoje em dia, só um exemplo, assim, bem básico para vocês entenderem, hoje em dia a amoxicilina, somente a amoxicilina, sem estar associada a outra química, ela não funciona com a grande maioria dos micro-organismos gram-positivos. Por que ela não funciona mais? Porque praticamente todos adquiriram resistência a esse tipo de droga. E isso ocorre com várias outras que passam a ser utilizadas em larga escala. Eu acredito, né, que com o uso da azitromicina, que está sendo muito utilizada aí para o tratamento da COVID, até mesmo para aqueles pacientes que não têm o diagnóstico firmado, né, aquele diagnóstico comprovado da COVID, aqueles pacientes fazem uso da azitromicina sem ter, de fato,
o diagnóstico empregado, podem desenvolver sim a resistência bacteriana no decorrer da sua vida, devido ao uso desse medicamento sem a necessidade devida, tá? Então, é muito importante, né? Chegando nessa parte aí da sensibilidade dos micro-organismos a essas drogas, é muito importante de que a gente não utilize antibióticos sem, de fato, uma prescrição médica, porque a gente pode desenvolver uma resistência bacteriana e lá no futuro, quando a gente precisar do uso desse antibiótico, a gente já não vai ter mais sensibilidade, né? Os micro-organismos podem não ter a sensibilidade devido ao uso indiscriminado dessas drogas. Então, o teste de sensibilidade ele é importantíssimo, assim como a identificação do micro-organismo, para dizer se aquela terapia que o médico irá utilizar, ou se ele já está utilizando, está sendo eficiente na inibição do crescimento desse micro-organismo, ou se não. Então, é muito importante, né, realizar o teste de sensibilidade para a gente poder selar esse diagnóstico, tanto com indicando o micro-organismo que está causando aquela infecção, quanto indicando qual é a resistividade ou sensibilidade desse micro-organismo a essas drogas. E aí eu vou falar um pouquinho de cada etapa dessas que eu comentei para vocês, né? Como é que é realizada e quais são as indicações que devem ser importantes, né? A gente destacar aqui no que se diz respeito a esse diagnóstico no geral. Então, inicialmente eu falei para vocês da coleta. Então, a coleta ela é muito importante, né? Inclusive, sem uma coleta bem feita, a gente não consegue ter um resultado, né, ao final, né, de todo esse processo, porque a coleta ela precisa ser bem significativa daquele local onde está ocorrendo a infecção. A qualidade da amostra ela é muito importante para que a gente consiga finalizar todo esse ciclo. Então, o material coletado, ele deve ser representativo do processo infeccioso que está sendo investigado, elegendo-se o melhor sítio da lesão e evitando-se contaminação com as áreas adjacentes. Então, por exemplo, se você vai fazer uma coleta de orofaringe, né, daquela secreção que fica impregnada ali nas amígdalas daquele paciente, o ideal é que você adicione o suave diretamente ali naquela região, sem tocar nas demais. Principalmente na boca, que é um ambiente altamente colonizado por vários tipos de bactérias diferentes. Então, se você fizer uma coleta praticamente na língua, né, tocando na língua, nas bochechas do paciente, praticamente não pegando quase nada de material ali das amígdalas, então a consequência disso poderá ser que você não vai ter bactérias suficientes para realizar o seu diagnóstico. Então, o material coletado ele deve ser bastante representativo ali do processo infeccioso para que dessa forma a gente não tenha aí resultados, né, indesejáveis daquele local de infecção. A coleta e o transporte inadequados dessa amostra podem ocasionar falhas no isolamento do agente etiológico e favorecer o desenvolvimento de uma microbiota contaminante, que é isso que eu comentei com vocês. Então, se você não faz uma coleta adequada, a tendência é que você consiga captar outros tipos de micro-organismos que não são aqueles que de fato estão causando a doença. Então, é muito importante que a coleta e o transporte sejam feitos de maneira adequada para evitar esses erros aí ao final do diagnóstico microbiológico. Porque imagine, você tem um paciente que está passando por uma patologia, né, microbiana bastante intensa. Se você não consegue coletar, né, todo aquele processo que dura aí, em média, de 7 a 8 dias para liberação do resultado, será interrompido. Ele terá que fazer uma nova coleta. Você prejudica muito a saúde do paciente devido a um erro ali no início, que é a coleta e o transporte da amostra. O profissional responsável pela coleta será também responsável pelo processo de identificação de forma correta e legível do material a ser encaminhado para o laboratório de microbiologia. Outra coisa bastante importante é você notificar o horário da coleta. Então, se você realizou aquela coleta no horário X, né, você tem que identificar a amostra também com esse horário. Por quê? Isso também é bastante importante, né? Essa escala de horário é muito importante devido à conservação da amostra. Então, tem amostras,
eu dei o exemplo aqui a vocês, que é o caso da urina, que ela deve ser encaminhada diretamente ao laboratório e ser processada em no máximo 2 horas. Então, se você não contabiliza o horário que essa amostra chegou, do horário da coleta até o horário que essa amostra chegou ao laboratório, você pode inviabilizar muitas vezes esse tipo de amostra. O mesmo vale para várias outras, né, que tem esse tempo aí decorrido para análise desse material. Então, a coleta é altamente importante para que a gente tenha a finalização de todo esse processo, tendo em vista que ela é a primeira etapa do nosso processo, né? A gente vai ver que existem coletas mais complicadas, né, que são feitas aí no ambiente de casa pelo próprio paciente, e esses pacientes precisam ser orientados de maneira correta como deve ser realizada essa coleta, senão não adianta, né, esse paciente fazer essa coleta em casa se a gente não vai conseguir finalizar todo o processamento dessa amostra devido a um erro aí da coleta. Aqui tem uma tabelinha demonstrando para vocês como deve ocorrer o transporte dessa amostra de acordo com cada tipo de amostra. Então, eu tenho uma amostra aqui de anaeróbios, que são bactérias anaeróbias. Tem um tempo crítico aí do transporte dessa amostra em torno de 30 minutos e o ideal é que ela seja feita em temperatura ambiente. E geralmente esse tipo de amostra, que são para a pesquisa de bactérias anaeróbias, são encontrados aí em fragmentos, né, de osso, por exemplo, ou aspirados em fraco estéreo, aspirado brônquico, aspirado alveolar, por meio de um transporte semissólido, que é um meio de cultura que vai facilitar, né, a conservação desses micro-organismos. Geralmente, os micro-organismos que compõem aí esses anaeróbios são aqueles fastidiosos, que têm uma sensibilidade muito grande, né, às alterações externas e precisam de um nutriente para que ele se mantenha vivo, tá? As fezes, por exemplo, ela tem um tempo crítico aí de 1 hora em temperatura ambiente, se ela vier somente aí num fraco estéreo. A partir do momento que eu coloco um meio de transporte nessas fezes, que é o Kerry Blair, ele pode ficar até 12 horas, tá? Antes de ser analisado. Também a temperatura ambiente. Fragmentos, no geral, né? Alguns fragmentos tanto mole quanto fragmento duro, como é o caso de osso, pode ter um tempo aí de 30 minutos se for enviado em frasco estéreo. Então, observem, todos que são enviados em frasco estéreo, eles têm um tempo menor ali de conservação da amostra, né? A partir do momento que você adiciona o meio de transporte, o tempo aumenta para realizar a análise dessa amostra. Então, isso vai facilitar bastante aí o transporte, né? Quanto maior se existir a presença aí do meio de transporte, você otimiza aí o tempo para a realização da análise. Líquido pleural, ele deve ser imediatamente analisado, né? E deve ser colhido aí num tubo seco estéreo. No caso do líquor, ele também deve ser imediatamente analisado e deve também ser enviado num tubo seco estéreo, né? Já que são líquidos bastante sensíveis, né? Principalmente no que se diz respeito à análise microbiológica. Material respiratório, no geral, tem 30 minutos, né, de análise para realizar a análise no tubo seco estéreo. O sangue, que é, no caso aí das hemoculturas, tem um tempo crítico aí de 1 hora e deve estar aí imerso nesse caldo nutritivo, que é o que ocorre naquelas garrafinhas das hemoculturas. No caso de SUAB, ele tem até 8 horas, né, de disponibilidade em meio de transporte, que são os meios nutritivos de transporte Stuart ou AMES, que são os utilizados para somente o transporte de suave. A urina, ela tem aí um tempo de 1 hora, quando ela é realizada num fraco estéreo, porém, quando ela é refrigerada, você pode analisar ela em até 18 horas, tá? Quando ela está ali sobre refrigeração. Mas, como eu disse a vocês, ela tem um tempo aí de 1 a 2 horas para realizar a análise. Se passar desse horário, a gente inviabiliza a urina. Então, se demorar para entregar ao laboratório, que ela esteja aí
sob refrigeração, ou numa geladeira, né, do laboratório, ou então o paciente ele pode levar ao laboratório essa urina numa caixinha de gelo, né, refrigerada, num recipientezinho com gelo. Ainda falando do transporte das amostras, a gente tem a questão aí dos aspirados, né, que vai depender do volume desse aspirado em que deverá ser realizada essa análise. Então, se a gente tem um volume de aspirado inferior a 1 ml, o tempo de análise ali é em torno de 15 minutos a temperatura ambiente. Quando esse volume é superior a 1 ml, a gente aumenta aí o tempo em o dobro, né, na temperatura ambiente. Por que é muito importante a gente saber disso? Porque a gente vai ter dessa forma uma análise mais apurada desses micro-organismos. Se a gente ultrapassar esse tempo, provavelmente a gente não vai ter a presença desses micro-organismos, principalmente no que se trata de aspirados, já que os micro-organismos que causam patologia nesses locais, né, são aqueles que necessitam de muito nutriente, que a gente chama de micro-organismos fastidiosos. Então, a tendência é que eles venham a morrer, né, com o passar do tempo fora ali daquele organismo humano. O meio de transporte, quando eles estão ali no meio de transporte anaeróbio, eles ficam até 2 horas em temperatura ambiente. Tecido de biópsia, né? Então, fragmentos, a gente pode ter aí em torno de 30 minutos se estiver no recipiente estéreo e 2 horas, né, em meio de transporte ou na própria bolsa anaeróbia. E no caso dos suabes anaeróbios, que são aquelas bactérias fastidiosas que são coletadas em suave, elas ficam aí em torno de 1 hora a temperatura ambiente e 2 horas, e se elas estiverem aí, presentes aí no meio de transporte anaeróbio. Então, são todas características bastante importantes, né, para a gente poder identificar de fato se a gente vai realizar o processamento dessa amostra ou não. Por isso que eu falei para vocês que o tempo da coleta, né, o tempo em que foi coletado e o meio de transporte é muito importante para que a gente tenha a viabilidade desses micro-organismos, para que dessa forma a gente consiga liberar a identificação do micro-organismo e o teste de sensibilidade. Em relação ao processamento da amostra, como eu falei para vocês, a gente tem como processamento o semeio, né, daquele material que chegou ao laboratório, e a coloração de grã. A coloração de grã é uma coloração bastante utilizada para classificar as bactérias com base aí nas características morfológicas. Então, o seu tamanho, a sua morfologia celular e o seu comportamento frente aí aos corantes. Então, a gente utiliza alguns corantes, né, na coloração de grã. Então, a gente utiliza aí o cristal violeta, né, que irá corar as paredes das bactérias gram-positivas, né, a parede celular. Temos aí o mordente, que geralmente a gente utiliza o Lugol, né, que irá impregnar o cristal violeta nas bactérias gram-positivas. Logo em seguida, na etapa de coloração, a gente realiza a lavagem com álcool para descorar aquelas bactérias que não foram coradas, e logo em seguida a gente adiciona a safranina ou também a fucsina para colar impregnar, na verdade, essa coloração nas bactérias gram-negativas. Então, dessa forma, as gram-positivas ficarão coradas em violeta, né, que é a coloração do cristal violeta, e as gram-negativas ficarão coloradas em rosa, né, uma coloração mais clara, característica aí das bactérias gram-negativas. Quando a gente visualiza essa lâmina após a coloração de grã, a gente consegue identificar se aquele micro-organismo ali presente naquela amostra é de grande maioria gram-positivo ou é de grande maioria gram-negativo. De acordo com a especificidade da amostra, a gente já vai poder identificar qual é o agente etiológico. Pelo menos qual é a classe desse agente etiológico, se ele é gram-positivo ou se ele é gram-negativo. E aí a gente chega nos meios de cultura, né, que também são utilizados para a separação, né, identificação dessas bactérias. Então, a gente tem aqui vários meios, o H-chocolate, H-sangue, Maconque, caldo tioglicolato, saborô
enfim, Salmonella Shigella, Time Martin e o meio Clade, entre outros aqui que também existem no mercado, com o objetivo de também nos auxiliar nesse processo de identificação. Então, a gente tem alguns meios de cultura, né, como é o caso aí do Maconkin, que inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. Tá? Então, no meio Maconkin só vão crescer bactérias gram-negativas. Então, se você fizer um semeio daquele material no qual você recebeu e só crescer enfim, micro-organismos no meio Maconkin, isso quer dizer, né, que aquele micro-organismo causador pode ser um gram negativo. E assim a gente tem outros meios, como é o caso do Saborol também, que facilita o crescimento aí de alguns fungos e inibe o crescimento de bactérias, né, fazendo com que a gente consiga isolar de fato aquele micro-organismo causador. E dessa forma, por meio desses meios de cultura, a gente consegue também fazer o processo de identificação, né, até chegar no agente etiológico final. Então, como vocês podem ver, a gente tem vários materiais aqui, como é o caso aqui de um abscesso profundo, em que as bactérias cresceram no meio H-sangue e no meio Maconkin. Isso quer dizer que ela é um gram negativo, porque no H-sangue também ela pode crescer, tá? O meio tioglicolato, ele é muito importante para a conservação desses micro-organismos e é muito importante, ao final, também a gente realizar uma lâmina para fazer a coloração de gram e dessa forma a gente confirmar tudo aquilo que foi visualizado aqui nos meios de cultura com o crescimento dessas bactérias. Então, cada material ele tem a sua peculiaridade, né? E em cada um a gente vai achar uma classe de micro-organismos diferente como agente etiológico, tá certo? Então, a coprocultura mesmo, que é a cultura de fezes, a intenção dela é a gente utilizar meios de cultura para destaque aí, se for o caso, de micro-organismos do tipo Salmonella Shigella, né? Então, a gente utiliza esse meio de cultura que se chama Salmonella Shigella para a identificação dessas duas bactérias e outro, na grande maioria dos micro-organismos, são os gram-negativos, né? Que é o caso aí, por exemplo, da Escherichia coli, né, que pode ser uma Escherichia coli diferenciada, que libere toxinas e esteja causando a sintomatologia aí de diarreia, né, e por isso aí que o paciente está fazendo uma coprocultura. Então, a gente tem aí a presença das bactérias no meio Maconkin, que permite o crescimento de gram-negativas, e no SS, que é o meio Salmonella Shigella. Então, a partir daqui, a gente consegue identificar se existe ou não a presença desses micro-organismos. E assim, a gente consegue aí, gente, através dos meios de cultura, né, afunilar ainda mais o nosso processo de identificação, né? Juntamente aí com a utilização da lâmina também. Então, como vocês observam também, nem todas as amostras a gente faz lâmina. Como é o caso da coprocultura, não existe a necessidade, já que a gente consegue identificar aqui pelos meios de cultura. Então, vários tipos de materiais também não é necessário aí realizar a lâmina, porque existem outros testes, né? Outros meios químicos também que facilitam o nosso processo de identificação. A identificação do micro-organismo, ela também pode ser realizada aí por meio da morfologia. Então, a coloração de grão, ela é muito importante para avaliar esse processo morfológico, né? As características morfológicas das bactérias. Então, a gente tem um exemplo aí dos cocos, tá? Então, os micro-organismos gram-positivos, na sua grande maioria, morfologicamente, eles são em formatos de cocos, cocobacilos ou bacilos. E aí a gente tem as características morfológicas, né? Que são os cocos, por exemplo, em cachos, em tétrade, em pares, né? Que são bem característicos, como, por exemplo, aí o Staphylococcus, que tem aquele formato de caixinha de uva. Temos os cocobacilos, que não são nem cocos redondinhos e não são nem bacilos, eles ficam nessa morfologia intermediária, que é o caso aí da Gardnerella, o Streptococcus pneumoniae, né, que são bacilos retos e curtos, né, em formato de vela e formatos variáveis que podem aparecer. E tem os bacilos também gram-positivos, que são aqueles que tem a morfologia um pouco mais variável, que é o caso aí dos esporulados, do Corynebacterium, enfim, da Actinomyces e outros tipos de bactérias que têm essa morfologia um pouco mais voltada aí para os cocos, tá? Então, os gram-positivos, ele tem essa morfologia, em grande maioria, são cocos.
Já os gram-negativos, a gente observa uma maior quantidade deles no formato de bacilos. Então, em cocos, a gente tem aí o caso da Neisseria, Moxarella, enfim, outros tipos de antibióticos que são no formato de cocos, apesar de serem gram-negativos. Temos os cocobacilos, que é o caso do Haemophilus, né? Deixa eu ver outros, as enterobactérias, o Campylobacter e entre outros, que são bactérias gram-negativas, geralmente causadoras aí de infecções respiratórias e do trato gastrointestinal. E temos os bacilos, que são a grande quantidade aí dos micro-organismos gram-negativos, que tem aí uma extremidade bifurcada, como é o caso aí de alguns micro-organismos anaeróbios. Então, como vocês percebem, os gram-negativos têm uma quantidade bem expressiva de micro-organismos anaeróbios também. E o crescimento desses micro-organismos, né, por meio do processo de identificação, também pode ser realizado aí pelo seu crescimento nos meios de cultura. Então, existem alguns meios aqui que eu comentei com vocês, que é o caso aí do Agar-chocolate, Agar-sangue, Clede, o meio Macunca, Salmonella shigella e o caldo tioglicolato, em que alguns desses micro-organismos, sendo gram-positivos ou gram-negativos, vão se fazer presente. Então, por exemplo, os gram-negativos, eles crescem na grande maioria aí desses meios de cultura. Porém, alguns não vão crescer no meio Macunca e nem no Salmonella shigella, devido aí à presença de muitos nutrientes ou alguns antibióticos que vão inibir o crescimento de alguns desses micro-organismos, tá? Os gram-positivos, eles crescem em H-chocolate e H-sangue em Clede, porém não crescem aí no Macon e nem no Salmonella e Shigella, porque a tendência desses meios é favorecer o crescimento dos gram-negativos, tá? Os gram-negativos exigentes só vão crescer em H-sangue e H-chocolate, tá? Que é onde tem os meios mais ricos e nutritivos para esses gram-negativos. Haemófilos e anaeróbios também têm uma certa limitação no crescimento, né, desses meios de cultura devido aí à presença de nutrientes. São micro-organismos que necessitam de muitos nutrientes específicos que não estão presentes nesses meios de cultura. Então, até para o isolamento de bactérias, né, específicas, a gente também tem que ter meios bastante nutritivos e específicos para esse tipo de bactéria. Eu não falei aqui ainda para vocês, mas existe a bactéria Neisseria gonorreia, que ela é um diplococo gram-negativo, que está presente aí geralmente nas infecções do trato urogenital, né? É uma DST causadora aí da gonorreia. E ela, por exemplo, é uma bactéria que ela não cresce nesses meios aqui que a gente comentou. Geralmente ela cresce em H-chocolate, porém o meio que facilita, né, o crescimento dela é o meio Time Mart, que é um meio bastante nutritivo e que possui alguns antibióticos aí que inibem o crescimento de outros micro-organismos que poderiam competir com a Neisseria gonorreia. Então, é também um meio de identificação de micro-organismo, né, bastante utilizado para identificação desse tipo de bactéria em especial. Em relação à interpretação dessa rotina, né, ela é muito importante. Então, a interpretação desses meios de cultura é necessário que o analista ele consiga identificar quais são as necessidades de cada micro-organismo em relação ao seu meio de cultura. E todas essas etapas que eu comentei com vocês são muito importantes aí nessa pesquisa, porque o diagnóstico microbiológico nada mais é do que a pesquisa daquele micro-organismo, né, ao qual a gente quer identificar. E também é muito importante que a gente conheça esses micro-organismos, a necessidade deles, para que a gente chegue numa interpretação, né, num resultado final de maneira correta. Então, o microbiologista, na sua rotina diária, para decidir a importância das bactérias ou fungos isolados, deve considerar o papel patogênico do agente, a bacterioscopia e o pedido médico. Então, é muito importante que a gente saiba qual é a hipótese diagnóstica. Porque não adianta você estar procurando ali uma bactéria que seja do trato da microbiota normal do paciente. Então, existem bactérias da microbiota normal que estarão presentes ali naquele meio de cultura e que elas não têm importância clínica. Não são elas que estão causando a doença. Então, é muito importante a gente discriminar isso também, para que a gente não libere um resultado de uma bactéria que faz parte da microbiota e que não é ela que está causando a doença.
Existem bactérias como o Streptococcus pyogenes, a Neisseria gonorreia e o Mycobacterium tuberculose, que independente do material que for isolado, se for de secreção nasal, aspirado, independente do local em que você encontrar, eles têm importância clínica e epidemiológica. Então, são bactérias bastante importantes e que estão sempre como bactérias patológicas, tá? Bactérias como Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, se forem isolados no LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, ou sangue, eles têm importância indiscutível, mas quando isolados em mucosas, costumam estar presentes ali como microbiota normal da flora. Certo? Então, também são bactérias aí que, dependendo do local onde elas estejam, elas são consideradas patogênicas. Porém, se encontradas aí em locais, como é o caso das mucosas, elas são consideradas bactérias normais da flora daquele paciente, né, da microbiota daquele paciente. Então, como norma, não se deve identificar e fazer antibiograma de bactérias da microbiota de pele e mucosas. Por quê? Elas são conhecidas como bactérias normais, né, que fazem parte da microbiota daquele indivíduo. Porém, né, no entanto, é sempre conveniente entender as sugestões que se seguem como sujeitos de revisões conceituais e atualizações. Então, pode acontecer de uma dessas bactérias de boca e de mucosa, né, de pele, estarem sim causando a patologia. Então, vai muito aí do senso crítico do analista, do profissional que está trabalhando. Então, é muito importante, nesses casos, a relação aí com o médico, com a situação clínica do paciente. Se a gente não está encontrando nenhum outro tipo de bactéria, e somente aquela que é comum, a pele e a mucosa, porém ela está em grande quantidade, isso pode ser, sim, um agente causador, um agente etiológico dessa patologia, tá? Então, a gente deve conversar com o médico do paciente ou com o médico da CCIH, no caso do ambiente hospitalar, para ir fazer a indicação da patologia no qual o paciente está sofrendo, né? Que é o caso de... tem Adna Ribeiro, está com o áudio ligado. Por gentileza, Adna, você poderia desligar seu áudio? Então, a gente tem aí que notificar, né, o caso aí de algumas patologias específicas para fazer a análise epidemiológica. E quando não for possível a comunicação, relatar os achados da bacterioscopia, a identificação desses micro-organismos, né, o gênero, se é gram-positivo, se é gram-negativo, e quais são esses tipos de micro-organismos para saber se de fato ele tem a importância clínica devida no qual aquele médico está pesquisando, né? A bactéria identificada, ela deve ser conservada por um prazo aí de 5 a 7 dias, deixando a possibilidade de prosseguir nos testes, caso necessário. Então, no caso dessas bactérias de pele e mucosa, a gente tem que tratar dessa forma, tá? A gente entra em contato com o médico, ver se de fato é aquela bactéria, né, comum à microbiota que está causando a patologia e a partir do momento que a gente tem aí esses resultados positivos, né, em relação à equipe, aí a gente prossegue aí com os testes a serem realizados. A etapa final, né, do diagnóstico microbiológico, ele envolve aí o teste de sensibilidade a drogas, que é nada mais que o antibiograma, né? Então, o antibiograma, ele é também conhecido como teste de sensibilidade a antimicrobianos. Então, como é que ele é realizado? A gente pega um pouquinho daquela colônia que cresceu ali no meio de cultura isoladamente, dilui ela em salina e realiza uma suspensão, né, bacteriana. Na suspensão, a gente embebe um suave e realiza o semeio em tapete em toda a placa. Geralmente, o meio de cultura que a gente utiliza aqui para antimiograma é o agar Miller-Hinton. Então, após realizar toda essa camada, né, de bactérias aqui, por meio da solução da suspensão, a gente vai inocular os discos de antibióticos específicos aí que se enquadram no espectro dessas bactérias. Após realizar a inserção dos discos, a gente vai colocar essa placa numa estufa e no dia seguinte a gente vai realizar a análise aí dos halos, né, provocados aí
esses halos, né, de sensibilidade bacteriana provocados aí pela presença dos discos. Então, vocês podem observar que ao redor dos discos, da grande maioria, a gente não tem crescimento bacteriano, né? A gente tem um halo vazio. E isso, de acordo com o seu diâmetro, vai determinar a resistência ou a sensibilidade dessa bactéria a essa droga que está aí, né, sendo submetida. Então, através desse teste, a gente identifica a sensibilidade da bactéria aos antibióticos, possibilitando aí que o médico indique qual antibiótico mais aconselhado para agir sobre a infecção do paciente. Então, a gente vai liberar, né, através do resultado microbiológico, vários tipos de antibióticos que podem ser sensíveis a essa bactéria, e dessa forma o médico pode utilizar a terapia adequada. O teste é bastante benéfico para acompanhamento do tratamento de infecções bacterianas, como é o caso aí de meningite, endocardite, osteomielite, sepsemias e outros tipos de infecções, né, que levam muitas vezes o paciente a óbito. Então, é muito importante a gente realizar o teste de sensibilidade, porque aí o médico não vai perder tempo testando terapias, e sim, de fato, utilizando um medicamento que vai solucionar, né, aquela infecção bacteriana que está aí provocando no paciente. E aí a gente tem testes também que envolvem a identificação microbiológica, como também o processo de teste de sensibilidade a drogas feitas pela automação. Então, são equipamentos, eu trouxe aqui para vocês como exemplo o Vitek, né? Que é da empresa BioMRE. Então, o Vitek é um equipamento que realiza tanto o teste de sensibilidade a antibióticos, como também o processo de identificação. Como é que é feito? O próprio equipamento, ele fornece cartões de identificação e cartões de antibiograma. Cada cartão é específico para uma classe de bactérias. Por exemplo, a gente tem aqui GP, que é o cartão que vai identificar bactérias gram-positivas. A gente tem o GN, que vai identificar bactérias gram-negativas. Então, é muito importante você saber qual é a classe de bactéria que você está trabalhando, se ela é gram-positiva ou gram-negativa, para aí sim utilizar o processo de automação. Como é que isso funciona? Vocês observam aí esse canalículozinho, né? Que sai aqui do cartão, tá? Esse canalículo aqui vai ficar dentro de uma suspensão da bactéria na qual você quer identificar. Então, você realiza uma suspensão em um tubo de ensaio com um pouquinho da bactéria, da colônia da bactéria que você isolou, né? Essa suspensão, ela é imersa nesse canalículozinho e vai para o equipamento. O equipamento vai provocar a sucção desse líquido no qual você imergiu esse canalículo. Essa sucção vai embeber todas essas fitas reagentes aqui, e onde houver reação positiva ou negativa, o equipamento vai conseguir identificar por meio da emissão de uma luz, tá? Que vai provocar aí, vai dizer ao equipamento se a reação é positiva ou negativa. Essas reações aqui são testes bioquímicos de identificação bacteriana. Da mesma forma, a gente vai ter no caso dos antibiogramas. Então, a gente vai ter vários antibióticos aqui e com a mesma suspensão bacteriana, a gente vai conseguir identificar que tipo de antibiótico essa bactéria é sensível ou resistente. Então, esse cartão ele é muito importante, né, em vários sentidos, porque ele praticamente diminui muito a quantidade de erros dos testes manuais, e sem falar que ele gera bem menos resíduo do que os testes manuais. Então, como vocês viram no teste manual, a gente utiliza um antibiograma com vários lixos de antibiótico, né? A gente faz uma suspensão bacteriana também que embebeda toda uma placa. Então, o lixo biológico gerado nos testes manuais, ele é bem maior do que aqui na automação, tendo em vista que a gente utiliza uma pequena quantidade aí da suspensão bacteriana. Então, é um lado positivo aí da automação na microbiologia. Então, como eu comentei com vocês, né, a gente coloca aí um tubo de ensaio com a suspensão bacteriana, que a gente vai acoplar esse canalículo do cartãozinho nessa suspensão bacteriana e vai colocar dentro do equipamento. O próprio equipamento vai sugar essa suspensão e vai aí iniciar o processo de testagem aí, identificação desse micro-organismo, e do mesmo jeito vai ocorrer no antibiograma.
E é isso, gente. Eu agradeço imensamente pelo convite, né, do CCS Pernambuco. Mais uma vez aí a gente com essa parceria. Espero que vocês tenham gostado da palestra, né? Aí está meu contato, meu e-mail. E eu fico à disposição agora para os questionamentos. Eu vou dar um stop aqui no na nossa apresentação e vou começar a ler aí as nossas perguntas. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de perguntar sobre a palestra? Não. Alguma pergunta, pessoal? Procuradores de Curitiba afirmam que não há eventos a que prevalecer, as barreiras não aconteceriam apenas nas forças-tarefas. Então, eu fico aqui disponível, né, para os questionamentos. Agradeço mais uma vez a participação de todos, né, e a atenção de todos aqui na nossa palestra. Agradeço também ao convite do CCS Pernambuco para falar um pouquinho aqui do diagnóstico da microbiologia. E fico aqui no aguardo, tá, gente, dos questionamentos. Tá. Obrigada. Depois que os ex-senadores Romero Jucá e Valdir Rauch e os dois do MDB perderam o foro privilegiado, o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, enviou o caso para ser julgado. Bem, acho que não temos perguntas, né? Então, agradeço mais uma vez pela noite de hoje, né? E espero que vocês tenham gostado da palestra. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Onde os supostos crimes de corrupção
Oi, gente, já acabou. Oi, pessoal, acabou sim, tá? Pode se desconectar. A gente se vê amanhã na próxima palestra.